Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. E nós entramos aqui nesse trecho do Evangelho de João, em que Jesus irá trazer seus ensinamentos por meio de parábolas. E nós temos aqui algumas parábolas que revelam grandes verdades a respeito do reino de Deus. E a primeira delas é a famosa, assim mais conhecida como a parábola do semeador. Diz assim, em Marcos capítulo 4, voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. E então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos ao Senhor por a palavra lida nessa noite. O Senhor guardou tua palavra, a preservou ao longo das eras e a trouxe a nós. Nós, ó Deus, reconhecemos o poder do teu Espírito agindo por meio da proclamação do teu nome. Nós cremos que a tua palavra, que tem sido deixada a nós, é inerrante, infalível, pronto, ó Deus, para nos corrigir, nos instruir em toda justiça, em toda verdade. Portanto, ó Deus, pedimos nessa noite, mais uma vez,
que nos ensine, nos corrija, nos edifique, ó Deus, pelo poder do Teu Evangelho. Que o nosso coração, ó Deus, possa ser mudado, tocado pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, um grande recurso do Senhor Jesus Cristo em seu ministério foi o uso das parábolas. E Jesus, em vários momentos, em meio de suas pregações, ele faz uso de parábolas para trazer os ensinamentos a respeito do que os evangelhos chamam de o reino de Deus. Verdades sobre esse reino. Os judeus da época de Jesus, eles tinham uma grande expectativa. Eles começam ouvindo a mensagem de um profeta chamado João, o qual nós já sabemos, João chamado Batista. E João aparece depois de algumas centenas de anos sem se ouvir nenhuma profecia, sem que um profeta sequer se levantasse e proclamasse, assim diz o Senhor. E quando João chega anunciando o arrependimento e conclamando pessoas para que se arrependam dos seus pecados e sejam batizadas, muitas pessoas que tinham no seu coração a esperança da chegada do reino de Deus, a manifestação do reino de Deus e a redenção do Senhor estavam atentas. E de repente só surge um homem vindo da Galileia chamado Jesus. E ele começa a arrastar as multidões. Os judeus o rejeitam, as pessoas de grande influência, os estudiosos o rejeitam, mas as massas vão atrás desse homem. Em alguns momentos, eles tentam inclusive fazê-lo rei, mas ele foge, ele nega que ele seja feito um rei humano. E por causa disso, meus irmãos, muitos que seguiam Jesus não estavam entendendo que reino era esse que Jesus estava trazendo. Mas como ele pode ser um rei se ele não toma o poder? Como ele pode ser um rei se ele não assume o domínio? Porque ainda somos escravos dos romanos. Que reino é esse? E que rei é esse que é rejeitado pelos nossos mais estudiosos teólogos? E nós vimos na semana passada não, algumas semanas atrás, ano passado o irmão Mateus pregou para a gente aqui, mas na mensagem anterior a esta, sobre o ministério de Jesus, nós vimos que ele era um ministério popular, mas não populista, que era um ministério formado por ministros escolhidos, que era um ministério que vivia sob contínua oposição e era um ministério constituído pelos membros da mesma família, a família de Deus. Jesus começa a mostrar, portanto, que não serão muitos aqueles que o ouvirão. Que não serão muitos, de fato, aqueles que crerão na sua mensagem, e ele não estava encantado com as multidões que o seguiam. E nesse contexto, Jesus traz uma parábola. A palavra parábola, da língua grega, é uma tradução de palavras semelhante ao que acontecia no Antigo Testamento, no hebraico, que se referia aos provérbios. Eram contos enigmáticos que tinham alguma verdade espiritual a ser revelada. E Jesus começa a falar por meio dessas parábolas, instigando o povo, fazendo com que o povo focasse os seus olhos na imagem, em figuras, que levasse o povo a refletir. E é dito que Jesus, no primeiro versículo do capítulo 4, que Jesus está mais uma vez à beira-mar, ele senta no barco, a multidão está em volta dele, ele abre a sua boca por meio de parábolas e diz, ouvi. E aqui Jesus conta um conto, uma parábola que todos poderiam entender. E ele conta a história do semeador, que na verdade poderia ser mais bem tematizada como a parábola dos solos,
porque a ênfase está nos solos e não no semeador. E Jesus diz que o semeador sai a semear, numa figura muito comum naquele tempo agrário da Palestina, em que um homem simples, carregando uma bolsinha com sementes, ia andando por aquilo que era chamado de caminho, e o caminho não era talvez uma estrada como nós pensamos hoje, mas era um caminho estreito, onde se passava entre as plantações. E ele retirava a semente da bolsa e lançava. E aí Jesus conta uma história com base nessa figura. Ele vai dizer que o semeador tira a sua semente e a lança, e parte dessa semente cai em solo rochoso, onde há pouca terra. Talvez os irmãos não saibam, mas na cultura agrária antiga da Palestina, o processo do arado ele era feito depois da semeadura. Na nossa cultura, se ara a terra primeiro para se plantar. Naquele tempo, se lançava a semente para depois fazer o arado. E então, fazendo o arado, a terra se misturava com a semente e então ela crescia. E parte dessa semente, Jesus vai dizer que cai no solo rochoso. Porém, ela cresce com rapidez, mas ela não consegue produzir raízes. E nós sabemos que se uma planta não produz raízes, ela não consegue se manter, se sustentar. Continuando, Jesus diz que o sol queima o fruto dessa semente, o crescimento dessa semente. Outra parte, porém, ela cai em espinhos, e os espinhos crescem e sufocam o fruto. Outra cai em boa terra, e dá fruto, e vinga, e cresce, produzindo 30, 60 e 100 por 1. Então Jesus traz uma parábola aqui que as pessoas entendem o que ela significa, entendem a sua figura, e provavelmente são capazes também de entender ao que ela tenta se referir. E o que Jesus está falando aqui é sobre os corações das pessoas que o ouvem. Não está falando propriamente das sementes, mas está falando da recepção à mensagem. E isso era possível entender. Mas existe um aspecto da parábola que não pode ser compreendido. Porque a parábola, ao mesmo tempo que ela ilustra, ela explica, ela também complica. É interessante esse aspecto da parábola. Ela serve para instigar alguns para que busquem algumas coisas que elas não entenderam. E então surge a figura dos discípulos. E diz no versículo 10 que quando Jesus ficou só, os discípulos estavam com ele, eles interrogaram sobre as parábolas. E ele respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Isso é uma menção de Isaías, a profecia de Isaías. Deus manda que Isaías profetize a um povo, e ele fala: você falará e eles não ouvirão a você, Isaías. E essa profecia, ela se cumpre novamente em Jesus. E Jesus usa as parábolas justamente para que muitas pessoas não ouçam. Ou melhor, ouçam sem ouvir. Elas ouvem, elas entendem parte da parábola, mas o coração delas não se volta para os seus ensinamentos. E nisso elas são condenadas. E Jesus ensina-nos aqui que essa parábola é uma parábola muito importante para que nós entendamos todas as demais parábolas.
Então ele irá trazer a explicação da parábola. E é dito para nós, aí no versículo 14, que o semeador ele semeia a palavra. E Jesus não identifica o semeador. O semeador pode ser o próprio Cristo, que está trazendo a mensagem do reino, ou pode ser qualquer um dos seus seguidores que traz a mensagem do reino de Deus também. E Jesus conta essa parábola, como eu já disse aqui para os irmãos, para mostrar para os seus discípulos e ensinar a eles a razão da esperança deles. Que a razão da sua esperança não estava frustrada. Que simplesmente eles precisavam entender melhor a respeito do reino de Deus. E nós, meus irmãos, também precisamos. Porque muitas vezes nós somos dominados por pensamentos tão errados, tão mercadológicos, que nós pensamos que a igreja de Cristo tem que crescer de acordo com nossa imaginação. Algumas pessoas pensam assim, olha, a igreja boa é aquela igreja que tem muita gente, que cresce rápido. Mas será que é isso que Jesus ensina? Jesus tinha uma multidão em torno dele, mas Jesus não estava empolgado com aquela multidão. Pelo contrário, ele vai contar uma parábola em que ele vai mostrar claramente que a maior parte daquela multidão não estaria dando frutos para o seu reino. E nós aprendemos algumas coisas sobre o crescimento do reino nessa parábola, meus irmãos. E a primeira delas é que nós aprendemos que o reino de Deus, ele não cresce no coração de muitos, pois estes são duros demais para crerem na palavra. Jesus irá dizer no versículo 14 que o semeador semeia a palavra, e no versículo 15 que são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Algumas pessoas, meus irmãos, elas ouvem a palavra. Elas até, eu vou dizer, nem que chegam a entender a palavra. Porque o processo é tão rápido que é como um pássaro que vem e arrebata a semente. A mensagem é lançada, mas Satanás vai rapidamente e toma a semente. O coração é duro, o coração não irá produzir. E Satanás se aproveita da dureza do coração e rapidamente tira a palavra, tira a semente. E nós, meus irmãos, precisamos aceitar esse fato. Aceitar o fato de que a palavra pregada não irá produzir absolutamente nada na vida de muitas pessoas às quais nós pregamos. Isso às vezes nos choca. Nos choca porque nós aprendemos errado. Porque nós pensamos às vezes que a palavra de Deus ela só alcança o seu propósito se a pessoa ouve, entende, crê, se arrepende e segue a Jesus. Mas não é verdade. Muita gente simplesmente não está nem ligando para a palavra. Nós vamos levar a palavra a essas pessoas, elas não vão ouvir, elas vão continuar nas suas vidas como se não tivessem ouvido absolutamente nada. No nosso ditado popular, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Isso acontece, meus irmãos, porque Deus, em sua soberania, Ele decidiu permitir que Satanás cegasse o entendimento para essas pessoas da palavra. E nós às vezes podemos ficar sem entender isso, mas o fato é, meus irmãos, que todos os corações já estão duros para a palavra antes de qualquer coisa. Não existem corações amolecidos, não existem corações melhores para Deus. A parábola fala de corações distintos, mas o que a parábola não quer ensinar é que os corações que estão prontos para a parábola, eles estão prontos por si mesmos. Pelo contrário, apesar de a parábola em si não dizer isso, nós sabemos que o campo ele é cultivado
pelo agricultor. E a terra é do próprio Senhor que a fez. Então nós sabemos que se nós plantamos em uma boa terra e a semente cresce, nós não tínhamos poder sobre a fertilidade da terra. Deus dá fertilidade à terra. E algumas Ele não dá. É importante que nós entendamos isso, meus irmãos, para que nós não percamos o nosso ânimo ao proclamar a verdade do Evangelho. Porque quando nós pregamos, nós não estamos pregando somente para as pessoas. Essencialmente, quando pregamos, pregamos para Deus. Não no sentido que nós pregamos para que Deus se converta, obviamente que não. Mas nós pregamos para a glória de Deus, porque Deus nos manda pregar. E por isso, meus irmãos, nós devemos nos esforçar da melhor forma possível para anunciar a mensagem do reino de Deus. Às vezes, algumas pessoas que não entendem bem ainda sobre o que é pregar a palavra, falam comigo assim, mas para que gastar tanto tempo para preparar uma mensagem? A mensagem está no coração. É só falar do que você sente e tal. É só ser espontâneo. E de fato, eu fui criado numa tradição onde muitas vezes a pessoa chegava no púlpito e falava assim, olha, eu preparei uma mensagem para essa noite no livro tal, no versículo tal. Mas o Espírito Santo me falou que ia me pregar outra mensagem. Na verdade, isso é uma desculpa para quem não preparou nada. Ela não sabia o que ela ia pregar. Aí chegou ali na hora, alguém falou alguma coisa, não vou falar sobre isso. Não, meus irmãos. O mesmo Espírito que guia o pregador, que o orienta quando ele está atrás do púlpito pregando, é o mesmo que o direciona nos seus estudos da palavra. Quando estou pregando aqui para os irmãos, eu estou pregando acima de tudo para a glória de Deus. E por isso, o que eu tenho que trazer para os irmãos aqui deve ser com excelência. Mas nós, meus irmãos, infelizmente, vimos uma tradição de pastores que negligenciaram a palavra. Que passaram a tratar a exposição de domingo à noite como uma mensagem repetida e emocional. Sem conteúdo, sem ensinamento. E por isso as nossas igrejas estão morrendo. Porque o evangelho não é levado aos crentes. E os crentes não são corrigidos, não são instruídos, não são edificados. E quando um pastor, meus irmãos, faz isso, ele não desonra somente as pessoas que ali estão, ele desonra a Deus. E se um pastor não teme a Deus, ele não terá respeito por mais ninguém. Segunda coisa, meus irmãos, que nós vemos, a segunda razão pela qual o reino não cresce, talvez como esperamos, é porque o reino não cresce no coração de muitos, pois para este Jesus é como uma paixão de verão. Versículo 16 diz, semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Nós precisamos, meus irmãos, saber diferenciar conversão de empolgação. Em toda a minha vida de cristão, eu já vi muita gente empolgada. Gente que às vezes vivia uma vida de iniquidade, uma vida de desobediência a Deus, e um dia ela foi numa igreja, e alguém talvez fez um apelo, e ela, chorando, emocionada, ela levantou sua mão e disse, olha, eu sou do Senhor agora. No outro dia, aquela pessoa já não usava o mesmo tipo de roupa, ela já não bebia mais, ela não fumava, ela já era o crente mais perfeito que você pudesse imaginar. Porém, na mesma velocidade que ela sobe, ela desce também. Parece uma bomba, né? Você explode da mesma velocidade que sobe, tudo depois desce.
Irmãos, conversão não é empolgação. Tem muita gente que ouve a palavra e fala, olha que palavra bonita, que palavra tocante, é disso que eu precisava. Essa mensagem, olha, ela falou no meu coração. A gente tem um exemplo na Bíblia. O jovem rico ouviu a mensagem, chegou para Jesus, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Olha, entrega tudo que você tem, seus bens, vem, segue. E aí já ficou difícil. Tem pessoas, meus irmãos, que são muito rápidas para crer e muito rápidas também para desacreditar. E a fé da maioria das pessoas é assim. A fé da maioria das pessoas é essa fé rasa. Façam uma experiência. Mande mensagem de bom dia, com Deus abençoe, para todos os seus contatos. Todos vão responder com mãozinhas fechadas e mãozinhas para cima. Parece de repente que todo mundo crê em Jesus e é crente. Não é, meus irmãos. Porque as pessoas querem esse evangelho de bênçãos. Somente de coisas boas, elas querem palavras abençoadoras. Elas querem ouvir palavras que edificam, que animem elas querem palavras, na verdade, uma expressão de confissão positiva. Você vai conseguir. Deus vai abençoar você. Vai dar tudo certo. Elas pouco estão se importando se isso dará certo ou não. Elas simplesmente querem ouvir aquilo. Porém, meus irmãos, o Evangelho não é isso. O Evangelho, de fato, é a boa nova de Deus que traz salvação e mudança para o pecador. Mas é necessário caminhar um pouco mais com Jesus. E por isso, muitos, meus irmãos, não irão passar dos 5 minutos ouvindo uma mensagem. Eu gravo todas as semanas os sermões e coloco no canal da igreja, no YouTube. A grande maioria das pessoas, quando eu divulgava em massa, eu tinha lá 100 visualizações. Mas se eu acessasse as estatísticas lá do YouTube, ia me mostrar que a média de visualizações eram de 3, 4 minutos. Ou seja, as pessoas não terminavam de ver nem a introdução da mensagem. E é por isso, meus irmãos, que vivemos uma época em que essas mensagens curtas fazem muito sucesso. Mas muitas das vezes essas mensagens curtas têm compromisso com um evangelho sem raiz, um evangelho sem profundidade, um evangelho que não produz fruto. Por isso, meus irmãos, para muitas pessoas, Jesus não passa de uma paixão de verão. Tem até nossas músicas aí, né? A musa do verão. O cara se apaixona por aquela garota bonita. No verão. Acabou o verão, não tem mais nada. A vida segue. Mas Jesus não pode ser a nossa paixão de verão, meus irmãos. Terceiro lugar, meus irmãos. O reino ele não cresce no coração de muitos, pois muitos estão divididos quanto àquilo que realmente é importante nas suas vidas. Jesus vai dizer aí no versículo 18, que os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. A gente percebe, meus irmãos, pelas palavras de Jesus, que entender é bem diferente de obedecer. Tem muita gente que entende o Evangelho. Tem muita gente que entende talvez melhor do que a gente. Mas muitas pessoas que entendem o Evangelho também não estão dispostas a seguir a Jesus. Porque dentro do coração delas não tem só a semente do Evangelho. Tem a semente da riqueza, tem a semente do sucesso deste mundo, tem a semente
das paixões dessa vida. E todas essas sementes estão ali crescendo, juntas, uma do lado da outra, concorrendo umas com as outras. E nessa concorrência, meus irmãos, a semente do Evangelho sempre perde. Jesus disse que não é possível servir a dois senhores. Ou você serve a Ele, a Deus, ou você serve a Mamon. Quando Jesus disse isso, estava se referindo ao amor ao dinheiro, às riquezas. E meus irmãos, muitas pessoas estão incorporando, eu sempre repito isso, estão incorporando o lema de prosperidade, mesmo dizendo que não seguem igrejas da teologia da prosperidade. Crentes que só querem saber dessa vida, desse mundo, dos prazeres dessa vida, que não são pecaminosos, muitos deles, meus irmãos. Não é errado comprar coisas novas, roupas, viajar, curtir a vida, nada disso é errado. Mas quando essas coisas concorrem com o Evangelho, quando essas coisas começam a tomar um lugar em nosso coração, de tal forma que nós começamos a sacrificar o nosso serviço a Deus, as sementes do Evangelho não irão prosperar para dar fruto. E nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de gente, meus irmãos. Porque elas se dizem crentes, elas são, às vezes, inteligentes, sábias, elas falam até muito do que se deve fazer, mas elas não fazem. Não estão dispostas a fazer, porque o coração delas ainda está no mundo. Nós vemos um exemplo disso quando Paulo fala com Timóteo, no fim da sua vida, Timóteo, eu estou só. Demas me abandonou, amando o presente século. Eu imagino a tristeza do coração de Paulo, de um jovem que estava seguindo ali, ouvindo a palavra, mas em um determinado momento da vida, falou assim, não quero saber de mais nada disso não. Seguir a Jesus é muito custoso. Está dando muito sofrimento, eu quero é curtir a minha vida. E tem muito crente, meus irmãos, muita gente que se diz crente, que só quer curtir a vida. Mas, meus irmãos, o princípio do Evangelho diz que a nossa vida não termina aqui. Que essa vida é apenas uma passagem. E aí nós chegamos na quarta terra que Jesus fala, do quarto coração, que é aquele que crê sem dúvida nenhuma e atende a mensagem. E o versículo 20 vai dizer, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Os irmãos, aqueles que realmente creem na palavra, vão dar frutos para o reino de Deus. Quem tem dúvida da salvação, muitas vezes é uma pessoa ou que não entendeu direito o que é a salvação, ou porque ela não percebe em sua vida nenhum fruto para o reino de Deus. Então ela começa a ficar em dúvida. Mas, meus irmãos, a nossa vida tem que ser marcada pelo fruto do Espírito. Nem todo crente será igual. Jesus disse que um dará 30, outro 60, outro 100. Nem todos nós precisamos ser o crente perfeito. Embora não exista isso do crente perfeito. Ou aquilo que nós imaginamos como sendo o crente perfeito. Mas todo crente, meus irmãos, precisa dar fruto. O que é fruto? É arrependimento. É aceitar confrontação. Tem crente que não aceita você falar nada, meus irmãos. Não aceita que o seu pecado seja confrontado. Esse é o primeiro indício de um coração que ainda não foi arrependido. Porque se nós entendemos que nós somos pecadores e não merecemos a graça de Deus, nós não podemos nos ofender quando alguém chega para nós de forma amorosa
e tenta nos corrigir. Às vezes nós erramos. Às vezes nós erramos ao confrontar. É verdade. Às vezes as palavras são duras, mas o que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, é que nós precisamos estar dispostos a ouvir. Porque se não ouvirmos, não crescemos, não aprendemos. E nós precisamos pedir ao Senhor que Ele trabalhe em nosso coração esses elementos da nossa vida em que nós temos mais dificuldade. Um crente, meus irmãos, é alguém que creu no Evangelho, está disposto a seguir a Jesus e ouvir a sua mensagem, ser corrigido e orientado por ela. Um crente não é uma pessoa que escolhe aquilo que quer seguir, que decide como seguir o Evangelho por própria forma, por própria causa. Um crente é alguém que vive para a glória de Deus e que deseja, almeja, anseia, no fundo do seu coração, glorificar o Senhor em todas as suas obras. Nós concluímos, meus irmãos, com esse trecho das Escrituras, com essa parábola, que o reino de Deus, meus irmãos, ele cresce. E ele cresce com abundância na vida daqueles que, aceitando com sinceridade a palavra de Deus, dão frutos para a glória do Senhor. Nós não precisamos sermos muitos, meus irmãos, mas os poucos que somos, precisamos dar muito fruto. Porque esse é o mistério do reino de Deus. Não é de um povo que é maioria. O povo de Deus nunca foi maioria. O povo de Deus sempre foi o remanescente. Desde o Israel antigo, meus irmãos. O povo de Deus sempre foi humilde, foi perseguido, foi humilhado, foi desprezado, mas sempre foi um povo que fez a diferença onde esteve, meus irmãos. Porque foi um povo que deu fruto para a glória de Deus. Foi um povo que manifestou em sua vida que não era mais o mesmo. E tem uma frase que alguns atribuem a Martin Luther King e vão dizer que ele disse o seguinte: olha, eu não sou o que eu deveria ser, eu não sou o que eu gostaria de ser, mas ele diz o seguinte: olha, mas pela graça de Cristo Jesus, eu não sou mais o que eu era. Tem que haver mudança, meus irmãos. O crente tem que ser aquela pessoa que muda a cada dia e que tem que sentir no seu coração: eu hoje sou diferente do que eu era há 10 anos atrás. O crente Gabriela, né, que tem a nossa música popular brasileira aí, ele não é crente. Porque quem não sobe o rio, meus irmãos, está morto. É levado pela correnteza. Quem está morto é carregado pela corrente e vai para o mar. Agora, quem está vivo, luta contra a correnteza. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E a parábola do semeador, meus irmãos, a parábola dos solos, não deve ser de maneira nenhuma para nós, meus irmãos, um desânimo. Porque a parábola não quer dizer que as pessoas que em algum momento da vida tiveram corações duros e não ouviram o Evangelho, que elas irão ficar assim para sempre. Pelo contrário, ela é uma parábola que nos exorta, nos mostra que se nós ouvimos a palavra e ainda não temos dado fruto como deveríamos, nós devemos clamar ao Senhor para que isso aconteça em nós. E que possamos, meus irmãos, nessa noite, refletir em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossas ações, para que vivamos de um modo que é para o Senhor e para a sua glória. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, depois estaremos louvando ao Senhor com o último cântico. Senhor Deus, louvamos ao teu nome, te agradecemos tua graça e misericórdia sobre nós. Te agradecemos pela tua mensagem trazida a nós nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu poder, pela tua verdade em nós. Nos ensina, ó Deus, nos corrige
Só o Senhor tem o poder, ó Deus, de transformar corações duros em corações prontos para deixar a semente germinar. E que a semente do Evangelho possa brotar em nós e produzir muitos frutos para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque todos somos falhos, miseráveis, pecadores e que carecemos da Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.